Nesse vídeo eu vou compartilhar alguns passos muito fáceis para você tirar fotos profissionais com qualquer celular. Olá, eu sou o Matheus, seja muito bem-vindo ao canal. E nesse vídeo eu vou compartilhar 5 dicas muito tranquilas, muito fáceis para você tirar fotos profissionais com o seu celular, independente de qual modelo. Então, se você está incomodado com o fato de não conseguir tirar fotos de qualidades porque você acha que o seu celular não é bom o suficiente, esse vídeo é para você e eu vou te mostrar que isso não é verdade, que você consegue melhorar consideravelmente a qualidade das suas fotos, independente do modelo do seu celular. Então, fica comigo até o final do vídeo que você vai entender. E se você gostou da ideia desse vídeo, já vai deixando seu like aí embaixo, se inscreve no canal se você tem interesse em conteúdo de fotografia, que eu vou estar trazendo conteúdo de qualidade para que você tenha uma experiência melhor com a fotografia e tire fotos melhores. Então vamos para o conteúdo do vídeo. A primeira dica é: entenda o básico de fotografia. Bom, fica tranquilo, quando eu falo básico de fotografia, eu estou falando do básico mesmo, tá? Tem muito conteúdo gratuito na internet e o que você precisa saber basicamente é a composição de uma câmera, né? Como que funciona o processo de fotografia? Você já parou para pensar? Então você vai precisar entender o que é o diafragma, o que é o obturador, o que é o ISO, para que serve essas funções da sua câmera. E esse conhecimento é muito importante para que você consiga usar esse conhecimento na hora de tirar suas fotos, para você extrair o melhor do seu equipamento. E isso vai ficar mais claro na próxima dica. A luz, por exemplo, é muito importante no processo de fotografia, porque, falando a grosso modo, basicamente o que acontece quando você tira uma foto, a luz ela entra pelo sensor da câmera e a partir daí é que a câmera faz o registro digital da foto. Então é muito importante que você preste atenção nessas coisas, que você saiba o que está acontecendo ali, para que você tenha melhores resultados. Outra coisa que é importante você dar uma pesquisadinha aí e se aprofundar é sobre composição. Tá? A composição você vai aprender como posicionar corretamente o seu objeto, né, para a sua fotografia. E existem algumas regras, algumas técnicas para você fazer isso da melhor forma. Tá, eu vou falar uma regra que é a mais comum, a mais simples, que se chama regra dos terços. Tá? Anota aí para você pesquisar depois. É uma regra bem simples, basicamente você divide a sua imagem em 3x3, né, em retângulos, e a partir das intersecções desse retângulo você consegue alinhar a sua foto para que ela não fique torta, por exemplo, e ajustar os elementos ali de forma mais simétrica e mais interessante. Então, indo para a segunda dica e fazendo um gancho com a primeira, aprenda a usar o modo manual da sua câmera. Tá? Então, com esse conhecimento básico de fotografia, né, do que é obturador, diafragma, ISO, no modo manual, basicamente, você faz a configuração da sua câmera de modo manual. Então você vai configurar esses parâmetros para ajustar a sua câmera para aquela situação e para aquele ambiente em específico. Então eu vou dar um exemplo. Se você quer tirar uma foto em movimento, né, uma fotografia em movimento, você precisa colocar o obturador com uma velocidade alta. Porque o que acontece? Quando você tem um objeto passando em alta velocidade, o obturador ele precisa abrir e fechar para deixar que a luz entre no sensor. Então, como a foto está muito rápida, esse movimento precisa ser um tiro muito rápido, que vai fazer com que a imagem congele. Só que uma vez que esse movimento é rápido, automaticamente menos luz entra na sua câmera. Então aí você precisa compensar essa falta de luz com um outro parâmetro, como por exemplo, pode ser a abertura do diafragma. O diafragma basicamente é a abertura da sua lente. Então você abre mais ela para que entre mais luz e você aumenta a velocidade e faz essa compensação. Tá? Se você não tiver o controle do diafragma, que é o que acontece geralmente com os celulares normalmente têm a abertura do diafragma fixa, então você vai fazer essa compensação com o ISO mesmo. Vai aumentar o ISO, vai abrir mão um pouco da qualidade, da nitidez da sua foto, mas você vai ter o efeito desejado. Então o controle manual basicamente serve para isso, para que você consiga fazer essa configuração de acordo com a sua necessidade. O modo automático da câmera nem sempre ele consegue identificar o que você quer. Às vezes o automático para aquela situação determinada não vai servir, não vai ser interessante. Então você fazer esse controle manual, você consegue utilizar algumas funções para melhorar a sua fotografia. Por exemplo, você tem também como fazer o controle do foco manualmente, né, para deixar, por exemplo, uma coisa em primeiro plano, focado, e algo mais desfocado ao fundo, tá? Esse nível de foco. Você consegue trabalhar, por exemplo, a função que se chama HDR,
Que o HDR, basicamente, o que ele faz? Ele tira várias fotos e junta o que ele tem de melhor em cada foto. Porque vai ter alguma situação, por exemplo, que você tem uma super exposição, tá? A foto está estourada de um lado, mas existe um contraste muito escuro do outro. Quando você tira, por exemplo, uma foto contra o sol, tá? Você vai ter um efeito silhueta. Então o HDR ele vai tirar várias fotos com diferentes configurações da câmera e vai juntar o que tem de melhor em cada foto, dando um efeito bem bacana. Então se a sua câmera tiver isso, você pode usar a seu favor também. E você deve estar se perguntando se sua câmera tem modo manual, se você nunca usou isso. Provavelmente tem sim, tá? Se você tem um celular de 5 anos pra cá, muito provavelmente o teu celular ele já tem uma qualidade muito boa de fotografia e vai ter um modo que se chama ou modo manual ou modo Pro, dependendo do seu celular. Tá? Esse celular que eu estou gravando agora, ele é de 5 anos atrás e ele já tinha na época o modo manual, onde eu consigo um controle bem bacana. Ele tem uma abertura do diafragma fixa de 1.8 e eu consigo configurar a velocidade do obturador e alguns outros parâmetros. Então eu consigo tirar fotos muito boas, com muita qualidade com esse celular aqui. E a terceira dica é: preste atenção na luz. A luz é um dos elementos mais fundamentais na fotografia, você deve saber disso. Eu já expliquei basicamente o que acontece quando a gente tira uma foto, né? A luz ela entra pelo sensor. Então a luz ela tem uma participação fundamental nesse processo, tá? E você precisa prestar atenção, porque às vezes a gente pega o celular e tira foto, mas a gente não direciona a luz, tá? A gente não presta atenção de onde está vindo, para onde essa luz está apontando, né? E como posicionar o meu objeto de acordo com essa luz, né? Falando da luz natural, por exemplo, se você tem uma fonte de luz, é interessante que você posicione isso da melhor forma. Se você tem uma luz de janela, por exemplo, você pode se posicionar mais perto da janela de forma que essa luz direcione para o seu rosto ou para o objeto que está sendo fotografado. E a mesma coisa para a luz do sol, posicionar essa luz da melhor forma, utilizar a luz que você tem a seu favor, porque às vezes você tem uma fonte de luz e às vezes você está tirando uma foto contra essa luz, dando um efeito que não é agradável. Então é importante que você preste atenção nisso e use a fonte de luz que você tem à disposição para ter melhores resultados. Se você não tiver uma fonte de luz natural, você pode fazer isso com a luz artificial, certo? Se você tiver um flash ou tiver alguma fonte de luz mesmo, pode ser uma lanterna ou alguma coisa que imita uma luz e você consiga direcionar isso para que você consiga ter fotos com mais qualidade. Um exemplo clássico disso é quando a gente tira foto noturna, né? Se a gente tira foto de noite, você não tem muita luz ali naquele ambiente, a sua foto perde muito qualidade. Então, justamente para isso que serve o modo manual da sua câmera, tá? Para você configurar ela de acordo com a situação, tá? Se for uma foto noturna, se você tiver um tripé, você consegue posicionar esse tripé, utilizar uma velocidade bem baixa do obturador, de forma a deixar esse sensor exposto à luz por mais tempo. Se você tiver o controle do diafragma, abrir esse diafragma totalmente para deixar a luz entrar mais, né, no sensor. Então, faça as configurações que for conveniente para a situação e para o ambiente e use as fontes de luz que você tiver a seu favor. E a quarta dica é: treine o seu olhar. Bom, o que eu falei até agora basicamente foram processos técnicos, né, falando da câmera em si e de técnicas de fotografia, mas a criatividade é o outro lado da moeda, né? É um processo muito importante também na fotografia, e a criatividade da pessoa que está ali fotografando é a que vai contar, é o que vai dar o diferencial para a sua foto, né? Porque independente do equipamento que você está usando, a criatividade vai contar muito ali na hora de você inovar, de você tirar fotos de ângulos diferentes, de objetos diferentes, enfim. Você já deve ter visto aquela imagem que diz assim, a foto, e aí mostra a foto, uma foto com muita qualidade, muito boa, e aí do outro lado aparece a fotografia, que aí você tem um fotógrafo todo torto ali, agachado no chão, tirando uma foto de baixo para cima, em um lugar que é totalmente aleatório. Então é isso que acontece, quando você tem esse olhar, quando você tem essa criatividade na hora de tirar foto, qualquer lugar, com qualquer equipamento, você consegue extrair o melhor dele e ter resultados incríveis. É por isso que eu falo que com o celular você consegue tirar fotos profissionais. Basta que você faça o uso das técnicas certas e tenha bastante criatividade na hora de inovar.
Bom, e uma dica que eu dou para você é começar a olhar para os lugares com um olhar de fotografia. Olhe para os lugares que você acha bonito, que você gostaria de fotografar e pense como que você pode extrair desse lugar uma boa foto, tá? Se for possível, pegue o seu celular, configure a câmera para esse ambiente, veja como que tá a luz, tá? Se você tem alguma fonte de luz, se tem pouca ou muita luz, e configure a sua câmera de acordo com essa necessidade e capture uma foto. E isso está diretamente ligado com a próxima dica que eu vou falar, que é justamente você praticar mais para que você consiga melhorar o seu olhar, a sua fotografia, a sua técnica, enfim. Bom, antes de ir para a próxima dica, para você que está começando agora e você quer se profissionalizar na fotografia, se você quer sair do zero ao mais avançado na fotografia, eu vou recomendar para vocês um curso do Cara da Foto, que é o curso mais completo que você vai encontrar para aprender tudo o que você precisa para se tornar um profissional em fotografia. Então o link vai estar aqui na descrição, tá? O primeiro link, acessa lá para você conhecer. E a quinta dica é: continue praticando. Então, como eu falei na quarta dica, você precisa treinar o seu olhar e com isso você precisa praticar cada vez mais. Então, conforme você vai tirando, você vai fotografando, você vai olhando para as coisas com o olhar de um fotógrafo, você começa a extrair coisas que você, como um leigo, como uma pessoa que não pratica, para ela, basicamente, você precisa pegar a câmera, o celular e tirar foto do jeito que está ali. Mas para um fotógrafo é muito mais além, é um conjunto de técnicas, é um cuidado a mais que a gente tem que ter, né? Prestar atenção em alguns detalhes. Eu sei que algumas dicas que eu dei aqui pode parecer óbvia, tá? Mas a perfeição, ela mora nos detalhes. Então é com isso que você vai conseguir melhorar a sua fotografia. E eu tenho certeza que se você praticar tudo isso que eu falei, se você pegar todas essas dicas, você vai perceber que as suas fotos vão melhorar bastante, tá? Porque é basicamente assim que a gente começa, tá? Hoje a gente tem a oportunidade de começar na fotografia com o celular, tá? Que já entrega uma qualidade absurda de imagem. Então você tem um equipamento muito bom em mãos e junto a isso você concilia algumas técnicas de fotografia e você consegue ter resultados incríveis, tá? O que diferencia as pessoas hoje no mundo da fotografia é a pessoa que está atrás do equipamento, que é você. Então, use e abuse da tua criatividade. E se eu não falei alguma dica que você considera importante, deixa aí nos comentários, tá? Comenta aí, compartilha comigo se você gostou do que eu falei aqui. Se tiver mais alguma ideia, alguma dica, pode colocar aí pra galera. E eu agradeço muito por você ter chegado até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal, que eu vou estar trazendo conteúdo de fotografia e conteúdo de qualidade para ajudar você que quer ter uma experiência melhor na fotografia. Um grande abraço e até mais.